parte, pode já dar óculos. Então, beleza. Vou aqui começar gravando. Então, boa noite a todos e todas que estão aqui nos acompanhando nessa noite. E a quem aqui assiste de modo assíncrono, ah, dá para aproveitar, tirar ali alguma dúvida em relação ao manual da BNT e UFES, que esteja acompanhando, e se está ali com alguma dúvida, dá uma avançada aqui no vídeo, ou retrocede ele um pouco. Pois bem, hoje eu vou tratar basicamente de referências de artigos científicos. Então, como de costume, eu vou colocar aqui na nossa área de diálogo o conteúdo da noite. São referências de artigos científicos. Referências de artigos científicos. Vou apresentar aqui quais são os elementos indispensáveis para a composição desse tipo de referência. E aí depois eu vou tocar num outro ponto, que é quais informações são importantes quando a gente está falando de materiais da internet. Pois bem, então, como toda referência, sempre vai começar pela autoria. E a autoria, como vocês já estão cansados e cansadas de ver, trata o último sobrenome e os pronomes. Então, a entrada da referência, o último sobrenome, último sobrenome e os prenomes. Então, primeiro elemento que a gente precisa ter aí para a nossa referência. Na sequência, e aí é preciso prestar essa atenção, ter esse cuidado, nós temos o título do artigo. O título do artigo. E o título não vai em negrito, pessoal. É importante lembrar. O que irá em negrito é o próximo elemento que a gente vai ver agora, que é o nome da revista. Então, o nome da revista é o elemento que nós precisamos destacar em uma referência. Recordo com vocês que aqui a gente está falando de periódicos científicos e não revistas semanais ou jornais. A gente está falando dessa estrutura aqui de revistas científicas, de artigos científicos. Depois eu vou mencionar sobre revistas informativas e jornais diários. Na sequência, depois do nome da revista, a gente vai ter, então, o local, é a cidade sede onde se encontra este periódico. Então, local da revista. Na sequência, depois de local, nós vamos ter o intervalo de páginas, pessoal. Intervalo de páginas. Oh, perdão. Que cabeça minha. A gente vai ter antes o ano, volume e o número da revista. Ano, volume e número. Ano aqui é importante a gente recordar que não se trata do ano da publicação, nem o ano em que nos encontramos. Aqui o ano funciona como uma espécie de idade da publicação.
da revista em si. Vamos imaginar uma revista que tenha sido o seu lançamento em 2015. Então, 2021, ela está no seu ano 16, no 16º. Então, se fosse 2020, 15º. Então, este é o ano. Volume é uma indicação de classificação, assim como o número dela. Esses informes vocês podem encontrar no rodapé. E, em geral, estão no rodapé dos artigos científicos. Eu vou abrir aqui alguns para exemplificar. Então, essas informações estão ali no rodapé, logo nas primeiras páginas do artigo. Vocês podem identificar. Agora sim, local. Um local, a sede, onde se encontra, onde se encontra a revista. Avançando, nós vamos ter agora sim o intervalo de páginas. Mas o que seria o intervalo de páginas? O intervalo de páginas, ele vai indicar qual é a primeira página dentro da revista em que o artigo se encontra e qual é a última. Vou dar um exemplo aqui. P 150, hífen 200. Quer dizer que o artigo dentro daquela revista, dentro daquele periódico, ele está na página, a primeira, na 150, e ele se estende até a página 200. E aí se indica pelo um P minúsculo, ponto, na frente dos números. Depois da informação página, nós vamos ter a informação, então, data. Aí sim, a informação data é do ano de publicação do periódico. E aqui é importante destacar que quando a gente está falando de artigos científicos, além do ano, vai os meses a que se refere aquela publicação. Por exemplo, janeiro, fevereiro de 2020. Então, quer dizer que é uma revista bimensal. Ou janeiro, abril, quadrimestral. Então, haverá três edições naquele ano. Então, dessa forma, pessoal, a gente organiza as nossas informações. Eu vou colocar agora aqui um exemplo para ficar um pouco mais visual, um pouco mais claro o que eu estou mencionando. Mas só vou fazer uma coisinha aqui, só um segundinho. Colocar aqui um exemplo para facilitar a compreensão. Antes eu colocar um todo. É importante, pessoal, a gente colocar as informações na ordem correta, bem como obedecendo, que é onde é vírgula, aonde é ponto, colocar o ponto, dois pontos e assim por diante. Porque senão vira uma bagunça. Deixa eu colocar agora aqui um exemplo.
Está carregando aqui, é assim. Então, aqui um exemplo. Amaral, olhem aí, o último sobrenome, o último nome. Aí, vírgula. Aí, os prenomes, Sueli Angélica do, ponto. Aí, o título do artigo, marketing da informação. Nesse caso, há um subtítulo, indicado a partir dos 2 pontos. Abordagem inovadora para entender o mercado e o negócio da informação. Ponto. O nome da revista, Ciência da Informação, lembrando que o nome da revista que deve vir em negrito. Aí depois, ano, volume, número. Aqui não há o ano, então a gente já passa para o volume, indicado pelo V minúsculo ponto. E o número, o N minúsculo ponto. Aí o intervalo de páginas, página inicial e página final do artigo, vírgula, um mês. Então, como eu disse, se for bimestral, então indicar ali qual é o período que compreende aquela publicação e, por fim, o ano. Como ficaria a chamada desta publicação? Lembrando que se a chamada aqui no exemplo que eu vou dar, depois da citação. Amaral, 2011, página 90. Então, assim ficaria a citação com a chamada depois. Ou, de acordo com Amaral, 2011, página 90. Então, assim a gente organiza a nossa referência de artigos científicos. Lembrando que só pela chamada não tem como a gente saber se trata-se de um artigo, se é uma notícia assinada de um jornal, se é um capítulo de livro, se é um livro na sua íntegra. Então, por isso, a referência é elemento indispensável para a organização do trabalho científico, pessoal, para que a gente possa mostrar a fonte das nossas citações, com base em que nós referenciamos a nossa produção científica. Agora, vamos avançar um pouco mais para e se o trabalho que a gente está produzindo, ele não tiver uma autoria. Como a gente faz? Por exemplo, uma notícia de jornal. Hoje em dia, a gente tem os jornais online, quase todos eles, a Gazeta, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Tribuna, e nem todas as matérias são assinadas. Algumas são, em geral os artigos de opinião também, mas nem todas as notícias são assinadas. E pode haver alguma que traga ali uma informação para que a gente consiga caracterizar o nosso objeto ou dados que ilustrem o que a gente está falando. Então, como proceder nessas situações? A gente segue quase que da maneira que eu apresentei aqui para vocês. Vamos pegar aqui um exemplo então de um jornal diário.
Notem que no exemplo que eu coloquei aqui na nossa área de conversa, título da notícia: Trump agora promete acabar com política que separa famílias de refugiados. Ponto. Notem que Trump está em letras maiúsculas, porque esta é a regra. Quando não houver autoria do material, a primeira palavra do título deve vir em letras maiúsculas. Aí segue o restante das informações. Aí o nome do periódico, no caso um jornal, Folha de São Paulo, o local, e aí como não tem ano, volume e número, segue a data. Como o jornal é diário, além do mês, é necessário colocar o dia. Então, 20 de junho de 2018. Então, notem aqui, pessoal, que a estrutura de uma referência de um jornal diário é semelhante a de um artigo científico, com exceção que a data, além do mês, é necessário também o dia. E em notícias de jornal, a informação, a autoria nem sempre está disponível. E quando não houver, a entrada da referência se dará pela primeira palavra do título em maiúsculo. E essa primeira palavra também vai ser o que vai representar essa referência dentro do texto lá na chamada. Vou colocar aqui um exemplo, ficaria Trump, não que ele fosse o autor, mas nesse caso é um nome próprio na a primeira, mas poderia ser carros, poderia ser cavalos, qualquer outra palavra. Trump 2018. Então, assim ficaria a nossa referência. Porém, pode ocorrer do artigo jornalístico ser assinado, ou seja, ter uma autoria. Então, é o exemplo que eu trago abaixo, o mesmo artigo, nota em pessoal, porém com a assinatura. Karazai, vírgula, Estelita Haas. Então, aí, sim, a nossa chamada ficaria Karazai 2018. Já é. Porém, nem todas, ou os jornais hoje em dia, quase todos, melhor dizendo, eles são online. Então, vocês devem se recordar de colocar o disponível em acesso em, seja em notícias de jornal, artigos científicos ou qualquer material que vocês recolham da internet, sempre cuidando para não ser aí uma fake news da vida, né, pessoal? Sempre esse cuidado é preciso ter. Então, vou pegar aqui o mesmo exemplo para a gente não fugir. Ó, tem aqui que além das informações tradicionais e obrigatórias que compõem uma referência, a gente vai ter o disponível em. Disponível em, dois pontos, o sinal de menor, aí a URL do endereço
que a gente consultou, nosso material citado, e depois o sinal de maior, fechando a informação disponível em. Então, não esqueçam, pessoal, quando citar materiais da internet, a gente deve colocar o endereço, copiar lá da barra de endereços e colar na nossa referência. Lembrando, a gente não utiliza nenhuma outra cor de fonte, senão a cor preta. Então, a gente seleciona, tira o sublinhado, tira ali o azul, faz esse ajuste, não é só copiar e colar. Se a gente colocou um onde, a gente tem que colocar um quando também, que é o acesso em. Então, porque a gente sabe que materiais oriundos da internet, eles podem ser retirados do ar a qualquer momento. E para dar garantias, a gente diz, olha, se depois cair, não é minha responsabilidade. Nesta data, eu tive acesso a este endereço. Então, isso traz segurança e confiabilidade aos materiais que a gente cita. Então, além das informações obrigatórias, poderíamos dizer tradicionais, quando o material da internet disponível em acesso em. Mas nem todos os materiais são artigos científicos, jornais. Vá que você acesse um site governamental ou um blog realmente confiável. Como é que nós vamos fazer essa citação? Ou melhor, esta referência. Vou pegar aqui. A regra que vimos. Está lendo ali uma reportagem ou entra em um material, golpe no WhatsApp, usa a clonagem de celular para atingir políticos. Ponto. Então, esse é o título. Então, a primeira palavra do título é a chamada. Então, deve vir em letras maiúsculas. Aí as informações, no caso, a gente só vai ter o ano, se houver, se for uma informação, por exemplo, entra ali no Ministério da Justiça. Aí tem dados sobre o acesso à justiça. E aí a informação vai ser o quê? Dados sobre acesso à justiça, ou dependendo do Ministério da Justiça, se for a pessoa jurídica que estiver publicando, e aí o disponível em e o acesso em. Então, desta forma, pessoal, nós organizamos as publicações, as citações e as chamadas de artigos científicos e de materiais da internet. Então, não esquecer, acesso em, disponível em, e colocar o disponível, sempre que é o endereço, entre os sinais de menor e maior, selecionando ele e tirando o sublinhado, bem como deixando na cor preta e não no azul, que fica quando a gente copia um hiperlink para o Word. Joia? Então, pessoal, não vou trazer aqui. Fernando, você tem alguma questão? Gleison, Acácia, Kainan? Por enquanto tá tranquilo. Não, beleza. Tá de boa. Então, na semana que vem, pessoal, para não ficar então tudo acumulado para hoje, eu vou falar então de citação de referências de materiais jurídicos. Então, acórdãos, decisões, julgados,
requerimentos, e não vai ter nenhuma modificação maior do que a gente já viu. Vai acrescentar só a data do julgado ou da decisão do ofício. E aí, nos dias 12 e 19, eu vou estar exclusivo para dirimir qualquer dúvida quanto aos projetos. Claro que se você estiver já na semana que vem, alguma, tranquilamente. Tendo que ir de modo exclusivo, dia 12 e dia 19, dia 26 a nossa P2, bem como fizemos anteriormente a entrega do trabalho. Eu imagino que até a primeira semana ali, até o dia 5, 6 de dezembro, eu já tenho ali as notas tudo certinho, tudo fechado. Lembrando que ali na nossa plataforma AVA já está todo o nosso material que trabalhamos, bem como os nossos 2 manuais da BNT UFES, que é a base para as nossas aulas desde lá de P1, do final da semana posterior a P1, até agora e semana que vem. Da minha parte, então, era isso, pessoal. Vou deixar lá a nossa aula de hoje já gravada. Agradeço aqui, Fernando, a sua companhia sempre constante aqui nas nossas sextas. Gleison, a Cássia. E, pessoal, fiquem bem, cuidem-se aí se tiverem um feriado. E nos vemos. Beleza, pessoal. Um abraço. Até sexta que Abração. vem. Até, Fernando. Tchau, tchau, Gleison. Valeu, galera. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu.